Muito boa tarde a todos. Hoje vamos estar a olhar aqui para uma declaração e para a mais recente medida do governo do PSD e de Luís Montenegro, evidentemente, a medida em que vai acabar, entre aspas, com 13 prestações sociais, incluindo o RSI, e transformá-las todas em apenas uma prestação social. Vamos ver o que é que isso pode mudar em termos de eficiência, em termos de economia para o próprio país e, portanto, vamos ouvir aqui o que é que Luís Montenegro, o Primeiro-Ministro, tem a dizer sobre a alteração desta medida e a alteração destes apoios sociais. Antes de mais nada, se gostam deste tipo de conteúdo, acompanhar a atualidade portuguesa e não só, não se esqueçam de deixar o vosso like e de se inscreverem e de partilhar o projeto, o canal, este vídeo, o que quiserem, para algum amigo ou familiar que acham que possa ter interesse neste tipo de vídeos. E portanto, sem perder mais tempo, vamos então começar. Muito boa tarde a todos. Queria, no final da reunião do Conselho de Ministros, partilhar convosco, sem embargo da apresentação mais detalhada que a Sra. Ministra do Trabalho e Solidariedade Social vai apresentar, uma decisão que tomamos relativamente à reforma dos apoios sociais não contributivos. O Governo remeterá à Assembleia da República uma proposta de autorização legislativa para a criação da prestação social única, uma reforma estrutural que há muito o país aguarda e que visa, em primeiro lugar, simplificar o regime de apoio social do Estado aos cidadãos e às famílias portuguesas, combater a exclusão social, apoiar verdadeiramente quem mais precisa, combater a fraude e os abusos nas atribuições de prestações sociais e incentivar os portugueses que, de uma forma conjuntural, vivem numa situação de pobreza, de vulnerabilidade, a regressarem e permanecerem ao mercado de trabalho. É, portanto, uma transformação, uma reforma que se apresenta com um intuito de justiça social em todos estes domínios. Justiça social porque simplifica a relação das pessoas com a administração, justiça... Nota-se aqui, eu vou continuar a deixar o Luís Montenegro falar, mas nota-se aqui que existe uma certa reticência durante este discurso, tanto que ainda nem sequer referiu a medida na íntegra e ainda estamos a falar de que vai ser muito bom para as pessoas que estão a compensar e a receber de apoios sociais, portanto o que revela aqui é que existe alguma reticência de se isto vai ser bem recebido pela população. Justiça social porque combate a exclusão, justiça social porque combate a fraude e o abuso e, portanto, permite que os recursos públicos sejam utilizados para quem precisa e não para quem tira partido de forma irregular do regime, neste caso concreto, das prestações sociais não contributivas, e justiça social porque visa a valorização da pessoa e a sua plena integração no mercado de trabalho. Esta iniciativa do Governo, ainda que inscrita também no marco do PRR e, portanto, também de um compromisso assumido perante a União Europeia numa componente do seu alcance, é uma reforma mais ambiciosa do que esse compromisso e que se insere no contexto das políticas de valorização do trabalho nas quais temos vindo a investir há mais de 2 anos. Valorizar o trabalho cobrando menos impostos sobre os respectivos rendimentos, e é por isso que esta medida vem no encalço de 4 reduções do IRS, vem no encalço do regime do IRS jovem, vem na sequência da criação da possibilidade de atribuição de prémios de resultado e desempenho sem pagamento de impostos e de contribuições, vem na sequência da valorização do salário mínimo nacional e também do aumento do salário médio nacional. Vem na sequência de uma atuação governativa em que, relativamente aos funcionários da administração pública, já alcançámos 42 acordos e 34 carreiras revistas.
Pronto, vou aproveitar esta parte de propaganda para dar a minha análise sobre o apoio propriamente dito. Ele no final vai terminar com uma frase, nós não vamos ver o cheiro todo, mas vai terminar com uma frase que pronto, eu também termino com uma análise sobre as pessoas que podem estar a prevaricar e a receber indevidamente este tipo de apoios. Eu acho que esta ideia estou absolutamente de acordo, é absolutamente necessária, não faz sentido nenhum nós termos 13 apoios diferentes para 13 situações diferentes. Lá está, podemos nomear apenas uma prestação social, neste caso não contributiva, porque é mesmo um apoio dado pelo Estado a pessoas que precisam e estão em situação de vulnerabilidade, mas a realidade é que quando existem 13 apoios diferentes, com características diferentes e situações diferentes, a probabilidade de existir uma prevaricação, vamos lá para usar a expressão que o Primeiro-Ministro vai usar a seguir, e a probabilidade de existir recebimentos, aliás, indivíduos desses apoios, é muito maior do que se existir apenas um sistema, muito mais eficiente, muito menor, aliás, também, e portanto é claramente uma mudança que já podia ter sido feita há mais tempo. No corpo da notícia diz também que o próprio ex-primeiro-ministro, António Costa, já tinha posto essa hipótese de colocar todos os apoios apenas numa prestação social única, mas a realidade é que não o fez e portanto Luís Montenegro está agora aqui a fazer, portanto neste caso melhor o PSD do que o PS. E portanto eu acho que é absolutamente positivo, é bom para a reforma do Estado, neste caso o PSD não é um partido reformista, mas a realidade é que esta é uma ideia positiva na minha opinião. Estamos a falar também de reformas a longo prazo que o PSD prometeu muito e não está a entregar, aliás, peço desculpa, a verdade é essa, e portanto estou muito feliz com esta medida, mas a realidade é que, olha, como diz Passos Coelho, está muito lento e está ineficaz e está muito aquém das expectativas que os portugueses tinham para este governo. Portanto, ao abrigo da marca deste governo e deste projeto político, queremos um país, uma sociedade onde valha a pena trabalhar e onde a todos sejam dadas as possibilidades de ingressar, permanecer e se sentirem realizados no mercado de trabalho. A prestação social única faz a agregação de 13 prestações sociais não contributivas, com uma marca acrescida, como disse há pouco, com o objetivo central de não deixar ninguém para trás, mas ao mesmo tempo de incentivar o trabalho. O mesmo é dizer que ninguém, por entrar no mercado de trabalho, sai prejudicado no rendimento e naquilo que são as garantias de apoio social que tem do Estado. E esta é a parte mais importante deste apoio e desta mudança. A realidade é que existem neste momento, em termos puramente matemáticos, existem pessoas que funcionam e ficam melhor financeiramente se não trabalharem e receberem estes apoios do que se forem trabalhar. E isso é uma coisa que não cabe na cabeça de ninguém e, portanto, se o Governo consegue reduzir toda esta estrutura de entrega de apoios para apenas uma estrutura, conseguir analisar individualmente caso a caso, conseguir reduzir alguns apoios que não estão a ser bem entregues e, acima de tudo, conseguir alterar as contas e a estrutura de forma a que seja sempre, a que compense sempre mais ir trabalhar do que o contrário, do que ficar em casa a receber RSIs e tudo mais, é obviamente positivo porque aí incentiva as pessoas a trabalhar e a contribuir para a sociedade e tudo mais. Para além disso, acho que ele vai falar aqui mais à frente, ele não, o Primeiro-Ministro, peço desculpa, vai falar mais à frente sobre a possibilidade de ter de existir horas obrigatórias de trabalho social semanal. Portanto, quem recebe estes apoios não pode ficar em casa sem fazer nada, vai ter de fazer também algumas horas de trabalho, não sei ao certo que trabalho é que seria, mas teria de fazer algum tipo de trabalho social, penso que seja 15 horas semanais e, portanto, apesar de tudo, será sempre uma atividade para que as pessoas que estão a receber estão a contribuir mais ou menos para a sociedade, portanto, também é algo positivo. Esta prestação social única incorpora um regime de reingresso no mercado de trabalho onde ninguém, por trabalhar, fica a ganhar menos do que aquilo que receberia se estivesse debaixo apenas do regime das prestações sociais. Este regime que propomos não vai, portanto, prejudicar ninguém face à sua situação atual. Não vale a pena
andarem à procura, porque não há aqui nenhum corte de nenhuma garantia do Estado. A única área onde poderá haver alguma perda é relativamente àqueles que estão a prevaricar. E eu acho que eu reclamo muito da área de atuação do PSD e do Primeiro-Ministro, mas eu acho que este discurso foi in pec 100%, concordo absolutamente, e esta ideia de que existem efetivamente, para já, o reconhecer a realidade que existe no país, que existem efetivamente pessoas a receber indevidamente os RSIs e os outros tipos de apoios, e portanto o facto de minimizar a estrutura, de criar mais eficiência no Estado e de criar mais fiscalização sobre este tipo de apoios é obviamente positivo para diminuir esses apoios que estão a ser atribuídos indevidamente. E eu acho que esta forma não é de fechar o discurso, porque o discurso continua, mas decidi acabar aqui com esta ideia de que será efetivamente pior para os que estão a prevaricar, porque um sistema mais pequeno é muito mais fácil fazer essa fiscalização. Teve bem o Governo, infelizmente, não é assim em todas as áreas, não é assim na área da saúde, que também precisa de uma reforma estrutural, não é assim na área da cultura, que também precisa de uma reforma estrutural, não é assim também na área da habitação, que precisa de uma reforma estrutural. Portanto, o problema é que o PSD, na minha opinião, fez aqui uma boa reforma, mas não chega. Também não fez reformas estruturais na imigração, portanto, é o que é, mas esta individualmente estou obviamente a favor e obviamente positiva. Muito obrigado a todos, este foi o excerto que eu vos queria mostrar, deem também a vossa opinião nos comentários, se acham que esta medida é positiva de agregar todos os apoios sociais aos 13 que foram mencionados apenas numa prestação social única, digam-me o que acham também do governo do PSD e, mais uma vez, se gostam deste tipo de conteúdo a analisar a atualidade política e internacional, deixem o like, inscrevam-se e tudo mais. Um grande obrigado a todos e até uma próxima.